Já faz mais de 3 anos que nenhuma nova empresa é listada na Bolsa de Valores do Brasil. E se já não bastasse isso, em 2024, 19 empresas saíram da Bolsa. Mas saiba que o problema da falta de IPOs é mundial. Nos Estados Unidos, atualmente tem o menor número de empresas listadas na Bolsa do que em qualquer momento desde os anos 1980. Para comparar, em 96 nos Estados Unidos tiveram 739 IPOs. Hoje esse número caiu para cerca de 225. Mas qual é o motivo das empresas já não estarem fazendo IPO e, pelo contrário, dando um passo atrás e se privatizando novamente? Em resposta, temos 5 motivos que justificam isso. E se você é empreendedor ou investidor de ações, entenda como esse cenário tem um grande impacto para você, seja você querendo expandir sua empresa ou você querendo comprar algumas ações em forma de investimento. Eu sou Luan Fereguete e antes de tudo deixa eu só explicar rapidamente o que é um IPO, porque sei que pode parecer complicado ou talvez já tenha escutado e esqueceu o que é. IPO é quando uma empresa entra na Bolsa de Valores e vende suas ações pela primeira vez. Ou seja, ela começa a permitir que qualquer pessoa compre um pedaço dela e se torne sócio. Isso é feito para levantar dinheiro e ajudar a empresa a crescer. E por muito tempo o IPO era o grande sonho de qualquer empreendedor. O IPO era o ponto de virada que mostrava que a startup teve sucesso. Além disso, era o momento em que o fundador e os primeiros investidores podiam finalmente ver o lucro sair do papel e virar grana de verdade no bolso deles. Mas nos últimos anos isso mudou. E como eu disse antes, o momento não é só de estagnação, é de êxodo. A Bolsa Brasileira, em vez de ganhar novas empresas, está perdendo empresas de forma rápida. Em menos de 4 anos, a Bolsa Brasileira perdeu 41 empresas, sendo que metade delas saíram no último ano. E agora, em 2025, outras 120 empresas anunciaram que querem fazer o mesmo. E não estamos falando de empresas desconhecidas, estamos falando de gigantes. Temos empresas como Cielo, Carrefour, Alfa, ClearSale. E as duas principais formas de saída são ou da empresa recomprando suas ações para se privatizarem novamente, como é o caso da Carrefour e da Cielo, e já em outros casos as empresas estão saindo através de M&A, que é o caso da Alfa. Esse cenário é tão inédito que pela primeira vez em 20 anos, o escritório de advocacia Machado e Meyer, que são especialistas em mercado de capitais, disseram que hoje trabalham mais em OPAs, que seria o processo de retirada de uma empresa da Bolsa de Valores, do que em IPOs. E olhando para o cenário dos anos 90 e 2000, uma geração atrás, se uma startup atingisse $1 bilhão em valuation, era praticamente garantido que ela faria um IPO. Hoje, isso já não é mais o caso. A Uber, por exemplo, foi fundada em 2009 e só abriu capital em 2019, quando já valia mais de $60 bilhões. O Airbnb fez seu IPO quando já valia 47 bilhões. E o conflito aumenta ainda mais quando olhamos para as empresas que simplesmente se recusam a ir a público, não importa o quão grande elas fiquem. A Stripe, que é uma gigante empresa de pagamento avaliada em mais de $100 bilhões, nem pensa em fazer IPO. A SpaceX do Elon Musk já tem um valuation maior que $400 bilhões. E é outra que não quer deixar de ser uma empresa privada. O próprio Elon Musk brincou que só vai abrir o capital quando a empresa já tiver uma colônia funcional em Marte. Isso é um sinal claro que o IPO deixou de ser um destino obrigatório. Mas por que o IPO está fora de moda? Porque nenhuma empresa quer entrar na Bolsa de Valores mais. Enquanto eu explico, já deixa o like e se inscreva no canal para chegarmos a 2.000 inscritos. O porquê das empresas não estarem fazendo mais IPO está relacionado a 5 grandes motivos, sendo que um deles está relacionado especificamente ao cenário brasileiro e outros 4 são globais. O motivo diretamente ligado ao cenário das empresas do Brasil, podemos dizer que seria o preço. Para analistas, a principal razão para esse movimento de saída é o valuation atual das ações brasileiras. Simplificando, a bolsa está barata. Para ter noção, em 2022, o PL médio do Ibovespa era 13. Hoje está em uma média de 7. Falando de forma simples, imagine que em 2022 você tinha uma barraquinha de cachorro-quente e chegou alguém querendo comprar sua barraquinha. Para saber o valor da barraquinha em 2022,
você iria multiplicar o lucro que você tinha com a barraca por 13. Ou seja, se você tinha um lucro de 50 mil por ano, ela então valia 675 mil. Agora, em 2025, o valor dessa mesma barraquinha seria apenas 7 vezes o lucro. Isso significa que se você ainda ganha os mesmos 50 mil por ano, agora sua barraquinha vale só 350 mil. No geral, o Ibovespa caiu, deixando os ativos atrativos, especialmente para investidores estrangeiros. E por outro lado, a taxa Selic subiu de 2% em 2021 para 15% ao ano em 2025. Isso faz com que as empresas não consigam fazer os investimentos que precisam fazer para entregar o crescimento que prometeu ao investidor. Já o segundo motivo, podemos dizer que é um motivo global, que é a crescente dos fundos privados. Antigamente, se uma startup precisasse levantar 100 milhões de dólares para expandir, não havia alternativa a não ser ir para Wall Street. Só que de um tempo para cá, surgiu várias formas de conseguir esse dinheiro sem precisar ir para a bolsa. O principal exemplo são os fundos de Venture Capital, que levantam bilhões de dólares de investidores multimilionários e grandes instituições só para investir em startups. Além deles, tem os fundos de Private Equity, que lidam com quantias ainda maiores e compram empresas já mais maduras para expandir essas empresas sem precisar colocá-las na bolsa. Tem também os fundos soberanos, que são investimentos dos próprios governos de países em empresas privadas, como é o caso da Arábia Saudita, Singapura e Noruega. Fora os hedge funds, que é as empresas que oferecem crédito privado. Em outras palavras, hoje tem muito dinheiro circulando fora da bolsa de valores. E isso significa que os fundadores das startups têm muito mais opções. Hoje eles conseguem levantar a grana que precisam e muitas vezes até mais do que isso sem nunca fazer um IPO. O resultado disso é que as empresas demoram muito mais para abrir capital. Lá em 1980, por exemplo, a idade média de uma empresa quando fazia um IPO era de 6 anos. Em 2021, essa média subiu para 11 anos. Ou seja, hoje as empresas estão ficando quase o dobro do tempo privadas antes de ir para a bolsa. E quando vão, geralmente já são bem maiores. Agora, o terceiro motivo está na necessidade de um planejamento de curto prazo. Quando uma empresa abre capital, ela não responde apenas aos seus clientes, ela responde à Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores opera em um ciclo de 90 dias. A cada trimestre, a empresa precisa relatar seus lucros. Se ela tiver um pequeno tropeço no período ou se um CEO soltar uma frase meio atravessada numa entrevista, já era, vai virar notícia, a ação vai despencar e a empresa pode perder bilhões em poucas horas. A Netflix, por exemplo, perdeu mais de 20% do seu valor de mercado em um único dia após relatar menos assinantes do que o esperado pelos analistas. Essa volatilidade é desgastante. E pior, leva a más decisões. Essa pressão trimestral força a liderança a pensar no próximo trimestre em vez dos próximos 3 ou 30 anos. Às vezes o CEO quer apostar pesado numa inovação que pode ser o próximo grande salto da empresa, mas se esse investimento atrapalhar o lucro do trimestre, ele é obrigado a adiar. Além disso, as empresas públicas têm que lidar com investidores ativistas, que são fundos que compram grande volume de ações para forçar a gestão a fazer mudanças, como cortar custos ou vender divisões. Para muito fundador, fazer IPO é entrar em um mundo de cobrança sem fim. Quando a empresa fica privada, dá para pensar no longo prazo com calma, sem o mercado te julgando toda hora. O quarto motivo está ligado à burocracia de se manter uma empresa de capital aberto. Depois de grandes escândalos de empresas da bolsa, tipo Enron ou WorldCon lá nos anos 2000, tanto o Congresso dos Estados Unidos como do Brasil resolveram ser mais exigentes. Eles criaram um monte de regra para tentar recuperar a confiança dos investidores e essas mudanças forçaram CEOs e CFOs a assinar pessoalmente seus números e exigiram auditorias internas para garantir a limpeza dos livros. Isso até ajuda a deixar tudo mais transparente, mas virou um baita problema para empresas, principalmente para menores. Manter tudo isso rodando custa milhões por ano. Não é pouca coisa, tem que ter conselho formal, lidar direto com investidores, imprensa e qualquer coisa importante tem que divulgar na hora.
Muitos fundadores olham para toda essa burocracia e fiscalização e pensam: para que me complicar se já tem grana vindo de investidores privados? Ficar privado é muito mais tranquilo e barato. E o quinto motivo são os M&As. M&A é basicamente um termo para fusão ou compra de uma empresa. E hoje em dia, muitas empresas que fariam IPO acabam nem chegando perto disso porque fazem um M&A, ou seja, são compradas antes. No mundo da tecnologia, por exemplo, o Google, a Apple, a Meta adoram comprar startups promissoras. E não é só para pegar o talento e a tecnologia, é para evitar que a concorrente cresça. O Facebook, por exemplo, comprou o WhatsApp e o Instagram quando ainda eram pequenos. A Google comprou o YouTube e o Android. A Microsoft comprou o LinkedIn e a GitHub. Então, para muitos fundadores, o plano mudou, não é mais fazer um IPO, e sim esperar uma oferta grande de algum peixe maior e vender. Esses são os 5 principais motivos. Mas o que isso significa para um investidor comum, para alguém que só compra ações de algumas empresas na bolsa? Bom, a queda dos IPOs tem implicações profundas para esse investidor. O primeiro grande ponto é que, com as empresas permanecendo privadas por mais tempo, o investidor comum perde a chance de investir nos estágios iniciais de crescimento, que é justamente nessas fases que os maiores ganhos costumam acontecer. Isso significa que o mercado de ações oferece menos oportunidades de alto crescimento. Além disso, uma estratégia de investimento muito conhecida é a Buy and Hold, que é comprar ações de uma empresa boa e guardar por vários anos sem se preocupar com as quedas de curto prazo. O problema é que, se a ação cair muito, pode sair uma notícia de que a empresa vai sair da bolsa. Aí o investidor é obrigado a vender as ações por um preço baixo e acaba perdendo dinheiro, mesmo acreditando que a empresa ia crescer no futuro. E se você estuda mercado de ações, provavelmente você acompanha alguns especialistas como o Thiago Nigro para ficar por dentro do mercado. Mas se eu te disser que quem mais pode prever o mercado com precisão são as acompanhantes, as do Job. Clique nesse vídeo aqui que eu explico como as do Job conseguem prever crises financeiras antes de economistas.